Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre a segunda leva de exílio de espíritos que vai acontecer aqui na Terra. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, hoje nós temos um assunto aí, um tema bastante interessante para conversar, que é a questão da segunda leva de exílio que haverá aqui no planeta Terra. Então, em continuidade da mensagem que foi dada pelo nosso estimado coordenador geral do projeto, que eu já comentei com vocês já nos 2 vídeos passados, que eu já venho falando sobre essa mensagem que ele nos deu, ele continuando sua mensagem, então ele nos conta sobre essa segunda leva de exílio que haverá. Porque vocês sabem que agora, nesse primeiro momento, quem vai embora aqui da Terra são os espíritos trevosos, ou seja, aqueles espíritos mais carentes de luz, de entendimento, é o pessoal mais violento, pessoal mais bruto, né, mais assim cristalizado no mal. Então essa turma, essa turminha toda vai embora agora com Miguel Arcanjo. Ficarão ainda os encarnados, mas à medida em que eles forem desencarnando, esses espíritos também irão sendo exilados e levados para outros orbes. E aí, pessoal, vai ficar aquela turma do meio, né? Aquela turma que não é nem boa, nem ruim, e que também não faz o bem, também não faz o mal. Muito mais por preguiça do que por convicção. É a turma dos preguiçosos e, como dizem os nossos irmãos estelares, os encostados, né? Então vai ser assim, aquele pessoal que não vai contribuir para o mundo de regeneração, porque nós vamos ter, gente, as instituições aqui no planeta Terra, elas vão melhorar muito. Então, todas as pessoas, todos os habitantes do planeta, eles terão subsistência, eles terão moradia, eles terão alimento, educação, mas, em troca, o que se espera de espíritos que estão habitando o mundo de regeneração? Que eles busquem a sua autoevolução, que eles busquem o seu próprio aprimoramento. Porque nesse planeta de regeneração, no qual a Terra vai se transformar, não haverão mais provas e expiações para ficar chuchando o indivíduo a se evoluir, né? Não vai ter mais nada premindo, tangendo as pessoas à evolução. Então, o que se espera é que todos nós já tenhamos, digamos assim, um grau de amadurecimento moral, espiritual, para que nós mesmos possamos buscar o nosso aprimoramento. Então, o que vai acontecer? Muitos espíritos dessa massa intermediária talvez não vão conseguir se adaptar com esse novo padrão de exigência aqui do mundo de regeneração. Então eles tenderão a ficar encostados ali, estou aqui no bem bom, não me falta nada, tem tudo aqui, tem comida, tem bebida, para que eu vou querer estudar? Para que eu vou querer me aprimorar? Para que eu vou querer trabalhar mais para melhorar a Terra? Eu tenho aqui tudo que eu preciso, né? Os outros bobos lá que trabalhem, que façam, eu vou ficar aqui só curtindo a minha aqui na rede, vou fazer o mínimo do mínimo,
e se eu puder me escafeder de estudar, eu vou, não quero trabalhar muito, não quero me esforçar muito, quero ficar aqui bem de boa, aqui, né, de barriga aqui para o alto. Os outros que trabalhem e que sustentem isso tudo, eu vou ver qual que é a melhor maneira de eu tirar proveito disso tudo com o menor esforço possível. Pois muito bem, todos os espíritos que adotarem esse tipo de postura, eles serão orientados e terão novas chances de reencarne para ver se eles compreendem que mudou, que agora é um mundo de regeneração, que eles não podem ficar se encostando, porque se todo mundo resolver se encostar, ninguém vai fazer nada, né? E que vai ser preciso um grau maior, assim, de maturidade, de responsabilidade, cada um sabendo o seu dever e procurando fazer o melhor possível as suas tarefas, né? Que não é simplesmente fazer a tarefa, é você fazer algo a mais. Eu posso fazer algo a mais para ajudar? Eu posso contribuir de uma maneira, assim, mais efetiva? Então eu vou contribuir. Não é porque o meu contrato de trabalho diz que eu só faço A, B e C, que eu vou fazer A, B e C. Se eu conseguir fazer o D e o E, eu vou fazer também como uma contribuição ao planeta, né? Pois muito bem. Então essa turma, eles vão ser orientados, eles vão ser treinados, vão receber novas chances, novas reencarnações. Porém, ao final de alguns séculos, como o nosso ilustre iluminado coordenador me contou, se eles não reagirem, se eles não mudarem de postura, eles partirão numa segunda onda de exílio. E aí a história de Adão e Eva se repetirá, porque eles serão exilados para outros orbes, aonde eles terão novamente que se confrontar com a lei das expiações e provas, porque eles não demonstraram maturidade espiritual suficiente para progredir sem serem tangidos por essas provas e expiações. E aonde eles terão que trabalhar, suar para poder se sustentar. Ou seja, a preguiça vai ter que ficar de lado, né? Eles vão ter várias chances, mas se eles não melhorarem, eles não compreenderem que a mecânica mudou, eles serão recambiados a outros planetas menos avançados, aonde eles terão novamente as provas e expiações, chuchando eles para a evolução, né? Então isso eu acho que é uma coisa assim bastante importante, né? Essa entidade muito iluminada me falou que isso deverá acontecer em questão de mais alguns séculos. Ele não precisou exatamente a quantidade de séculos, mas eu imagino que esses espíritos vão ter aí umas 3, 4, sei lá, várias chances de reencarne para que eles possam tentar se adaptar a essa nova ordem das coisas num mundo de regeneração, né? Então essa é uma informação bem interessante. O coordenador ele me trouxe isso com mais riqueza de detalhes, mas essa informação também foi dada pelos irmãos estelares de Aldebaran, se não me falha a memória, e ela está no primeiro livro, né? No primeiro livro na primeira coletânea de mensagens que eu publiquei, né? Então quem quiser ter mais detalhes poderá encontrá-los lendo esse livro que eu acabei de citar, né? Muito bem. Então, gente, agora eu vou contar a novidade, porque o nosso coordenador, gente, ele normalmente, ele só vem ele só vem se comunicar quando existe, assim, algo mais importante dentro do projeto.
Então, normalmente, ele se manifesta, por exemplo, no encerramento de um livro, ou no início de outro, no início do trabalho, logo nas primeiras comunicações ele veio, né? E agora, ele estando aqui, ele declarou aberta a terceira fase do projeto, né? Que era aquela fase que a gente estava esperando, fazia tempo, e que essa fase que era chamada, inclusive, de segunda fase, né? Só que aí, como entrou o segundo livro, que foi mais comandado pela espiritualidade, então eles resolveram chamar essa nova fase de terceira fase, que vai ser, gente, um terceiro livro. Olha que legal! E essa fase ela vai ser basicamente estruturada e comandada pelos nossos irmãos mais velhos estelares. E muitas novidades, muitas coisas legais vão nos ser contadas por eles. Então, assim, eu fiquei muito animada, eu fiquei muito feliz, porque ele comentou, ele falou, olha, filha, agora todas as providências que nós tínhamos que tomar, que haviam sido ordenadas pelo Cristo, pelo vosso Cristo, já foram tomadas. E agora nós já estamos num ritmo mais tranquilo e estamos apenas aguardando a ordem dele para o início da fase de extração dos seres trevosos. Mas até que essa ordem seja dada, cujo momento nós não sabemos, ninguém sabe, apenas o Cristo e o Pai é que o sabem, nós estamos mais tranquilos e então decidimos iniciar a terceira fase do projeto. Olha que legal, né? E qual é o objetivo dessa terceira fase? É trazer para nós, a humanidade, o conhecimento sobre a existência desses seres maravilhosos, benévolos, já evoluídos, muito mais evoluídos que nós, que muito nos amam e que estão aqui nos ajudando já faz tempo em todo esse processo aí da transição planetária. Então, acho que vai ser uma fase muito legal, eu fiquei muito feliz, porque isso, gente, é sinônimo de muita novidade, é sinônimo aí de muito conhecimento que vem por aí. E principalmente por sabermos que não estamos sós no universo. Nós temos vários irmãos estelares, várias civilizações que estão bem mais adiantadas que nós, que nos querem bem, querem travar conhecimento, querem nos ajudar agora que nós já estamos com uma condição moral melhorzinha já saímos daquela fase tão ruinzinha e vamos entrando nesse mundo de regeneração e eles estão prontos para nos ajudar, nos dar seu amor, seu carinho, muito conhecimento e vai ser, gente, muito legal. Então, eu realmente fiquei muito feliz e ainda antes de ir embora, o nosso coordenador deu mais algumas orientações. E ele falou o seguinte, ele falou, olha, gente, estamos no final do processo onde tudo tende a ficar mais turbulento. As trevas estão realmente entrando em desespero, porque sabem que o tempo está acabando, e isso faz com que eles acelerem todos os processos que eles têm de tentativas de obstaculizar a luz. É claro que não vai adiantar, mas isso de qualquer forma traz muito tumulto aqui para nós encarnados, para nós que estamos vivendo aqui internados num corpo de carne. Então ele disse o seguinte, que é para tomar muito cuidado, gente, com os noticiários. Não, nas pessoas mais sensíveis não devem se expor aos noticiários, porque os noticiários contêm uma dose muito grande de energia deletéria
justamente que está sendo direcionada e concentrada para nos fazer abaixar as nossas vibrações. Então, gente, evitem assistir noticiário. Quiserem ficar sabendo, vejam a imprensa escrita, que é melhor, porque vocês podem selecionar o que vocês querem ver, o que vocês não querem ver, né? Mas evitar ficar assistindo noticiário, principalmente enquanto vocês estão se alimentando, ou se vocês estão relaxando no sofá. Muito cuidado para não deixar essa energia bater em vocês, né? Porque realmente isso causa muito mal-estar, causa tristeza, angústia, e isso faz com que o nosso padrão vibratório ele se abaixe. E a outra recomendação é com relação aos celulares. Também, pessoal, cuidado com os celulares à noite. Desliguem os celulares pelo menos 1 hora antes de vocês dormirem, que é para que o cérebro de vocês possa retomar a vibração nas ondas normais e que vocês possam, ao dormir, realmente terem um repouso, terem um descanso. Quem puder, gente, deixe esses equipamentos pelo menos a 1,5 metro de distância da cabeceira da cama. Não durmam com o celular do lado, embaixo do travesseiro, pelo amor de Deus, porque mesmo ele estando ali sem você estar operando, ele continua emitindo aquelas frequências, aquelas radiações que atingem o cérebro e que não nos permitem ter uma noite boa de descanso, né? E vocês sabem que o descanso ele é fundamental para que a gente possa se manter equilibrado, para que a gente possa se manter ativo, né? Com um bom padrão aí de produtividade, de energia, né? Então, fica aí mais uma vez essa recomendação para todos nós. Eu sei que não é muito fácil porque a gente é meio viciado, porque é uma energia viciante, ela é feita mesmo para te viciar. Mas façam um esforcinho, desliguem o celular, deixem ele lá quietinho, 1 hora antes de vocês deitarem, peguem um livro, façam outra coisa, uma palavra cruzada, bate um papo, ouve uma música, faz outra coisa, tá? Que daí vocês vão ver como vocês vão dormir muito melhor à noite. Tá bom, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo. Então estamos aí, gente, fase nova, com muita novidade que nós vamos ter, que virá dos nossos queridíssimos irmãos estelares, que são seres muito evoluídos, né, que muito nos amam. Tá bom? Eu sou a Luísa Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio desse canal. Temos encontro marcado todas as terças e todos os sábados. E lá no podcast, para quem gosta, eu estou também às segundas e quartas-feiras. Não se esqueçam, por favor, me concedam o seu like, cliquem no sininho para ativar todas as notificações, não perderem nenhum vídeo desse canal, façam um comentáriozinho e compartilhem esses vídeos com os seus amigos, com as pessoas que gostam desse tipo de assunto e que estão por aí tristes, chateadas com tudo que estão vendo nesse mundão afora. Tá bom, pessoal? Então é isso. Mais uma vez, eu sou a Luísa Castanhedo e vejo vocês em breve. Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luísa Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, que é o mistério sobre o pé grande. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, eu gostaria muito de iniciar o vídeo, como sempre, cumprimentando todos vocês, agradecendo a audiência, o carinho e pedindo, por favor, quem não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal. Quem já é inscrito, clique no sininho para poder receber as notificações dos vídeos
e curtam, deem aquele likezinho que é de graça e me ajuda muito com o algoritmo do YouTube. Mas vamos lá, vamos começar logo com o assunto. Então esse vídeo, gente, já é o terceiro vídeo da série que eu estou fazendo, oriunda de uma única mensagem recebida da equipe de telecomunicações estelares da Federação Galáctica. E no primeiro vídeo, gente, eles nos falaram sobre a questão da maturação energética do planeta, que já estamos quase lá, quase estamos chegando lá. E quando o planeta estiver madurinho energeticamente, que Nosso Senhor Jesus Cristo entender que está tudo ok, começa a operação. Então, estamos quase lá. E no segundo vídeo, eles nos falaram, nos deram bastantes detalhes de como será a grande descida dos seres extraterrestres, que vai ser assim a apresentação, gente, formal deles para toda a humanidade, porque nós precisamos sair dessa crença geocentrista de que nós somos os únicos no universo. Imagina um universo infinito, com bilhões de galáxias, trilhões de sistemas solares, uma quantidade maior ainda de planetas, e só nós sermos criação divina. É meio, né, gente, falta, né, humildade nisso, né? Mas enfim, então a grande descida vai ser a apresentação formal, autorizada por Nosso Senhor Jesus Cristo, da existência deles, para que nós, aqui do planeta Terra, possamos tomar consciência de que somos parte, fazemos parte de uma grande família estelar. E agora o terceiro vídeo. E o terceiro vídeo, gente, eu vou falar sobre o pé grande. E por que esse assunto meio fora do esquadro? Na verdade, a culpada fui eu. Porque eles, quando acabaram de falar sobre a grande descida, eles me deram a grande oportunidade, de vez em quando eles me dão esses presentinhos assim, que eles são muito queridos, e eles abrem para perguntas. Você gostaria de saber alguma coisa, minha filha? Aí eu aproveito, né? Aproveito para perguntar alguma dúvida, alguma coisa, uma curiosidade que eu tenho, assim. E eu sempre tive muita curiosidade, gente, em saber sobre o mistério dos seres chamados pés grandes. Vocês já devem ter ouvido falar, relatos, pessoas que avistaram. Sempre esses avistamentos, eles ocorrem em áreas muito remotas e são seres assim muito assim arredios e que não querem saber de ter contato conosco. Eles jogam pedras, eles não querem saber. E então fica aquele zum, 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 aquela coisa, existe, não existe, o que é, o que deixa de ser. E eu, quando tive a oportunidade, então, de perguntar, fiz logo essa pergunta para eles, para a equipe, né? Eles devem pôr a mão na cabeça comigo, né? Com tanta coisa para perguntar, mas enfim, é uma curiosidade que eu tinha. E eu, então, sapequei a pergunta neles e falei, meus queridos amigos, vocês podem me explicar sobre o que é esse ser chamado pé grande? Por acaso ele é um desses seres, esses animais que foram geneticamente modificados pelos seres estelares não elevados? Ele existe de fato? O que vocês podem me dizer a respeito? Vocês têm essa informação que pudesse ser dada, né? E aí eles explicaram, gente. E prestem só atenção no que eu vou contar para vocês. Eles disseram assim, olha minha filha, o que vocês chamam de pé grande é um animal pré-histórico de vocês. Desculpa. E esse animal,
ele conseguiu sobreviver em áreas muito remotas, graças ao fato dele ser extremamente arredio. Ele é um ser que não quer contato com outros seres da natureza. Ele é muito, muito arredio. E olha só o que eles falaram a mais. Eles falaram o seguinte, que esse ser, ele foi um dos primeiros experimentos genéticos feitos na antiguidade, né? Nossa, em épocas assim remotíssimas, e que foi um projeto que não teve prosseguimento, porque foi encontrado na nossa natureza um outro primata mais adequado para o experimento da raça humana. Porque ele era um ser, digamos assim, mais dócil, não era tão arredio, ele era um ser mais dócil e que se dispunha a manter um intercâmbio, um contato, uma sociabilidade, um potencial de sociabilidade imensamente maior que o ser pé grande. Então eles pararam de investir na genética desse outro primata e ele ficou na natureza e ele foi se escondendo e foi migrando para áreas muito remotas, justamente atendendo essa característica de não sociabilidade que ele tem, né? E aí eles explicaram, eles falaram, olha, não é um desses animais criados pelos seres extraterrestres não elevados. Ele é um animal da vossa fauna aqui do planeta. Porque os animais que são geneticamente modificados pelos seres não elevados, eles são extremamente agressivos e eles se alimentam do sangue e determinadas vísceras e partes, órgãos das suas vítimas. Como a gente sabe em muitos relatos, né? Que os bichinhos, coitadinhos que são atacados, eles ficam sem olhos, sem os úberes, sem determinados órgãos, úteros, enfim. Então, assim, é bem diferente a natureza desses seres do pé grande. O pé grande, realmente, ele é primitivão, ele é só isso, ele é um ser primitivo que sobreviveu e não se modificou, porque graças ao jeitão dele arredio de ser, né? Mas voltando para os animais, né, que são chupacabras, que atacam rebanhos e ficam aí atemorizando os fazendeiros, eles explicaram, isso aí a gente já sabe, porque eu já contei para vocês, mas eles reforçaram essa explicação de que todos esses seres que estão infestando a nossa natureza hoje em dia, que estão sendo soltos por esses seres extraterrestres não elevados, todos serão devidamente capturados e recambiados aos planetas de origem de seus senhores e criadores. Então, vejam só como que os seres elevados são elevados, porque eles poderiam capturar e matar e exterminar, e não, eles vão simplesmente capturar esses seres, eles sabem exatamente quem criou, de onde que eles vão pegar, vão agrupar esses seres pelos planetas de origem dos seres extraterrestres que os criaram, e vão levar esses bichos e vão soltá-los lá na natureza, justamente dos planetas dos seus senhores e criadores. E eles lá que lidem com as criações deles. Eles que vão lá depois resolver, porque é bem isso, né?
o feitiço vai se virar contra o feiticeiro. É a lei do retorno, né, gente? Quem faz vai ter que recolher o que fez, né? O plantio, ele é livre, mas a colheita, pessoal, é obrigatória. E é isso que vai acontecer. E porque diz que realmente a nossa natureza está com esse tipo de ser solto por aí, e principalmente os nossos mares parece que andam bastante infestados com esses seres esquisitos. Mas que não é para a gente se preocupar, porque todos eles serão devidamente capturados e vão ser exportados lá para os planetas dos seres que os criaram, né? Então, gente, é muito interessante. Esse mistério, então, está resolvido sobre o pé grande, ele existe e é um animal pré-histórico, que foi originalmente, foi um dos, digamos assim, um dos espécimes que teria sido selecionado para assim, progredir, para ser trabalhado geneticamente, para vir a se tornar a raça humana, mas que foi abandonado devido à natureza dele ser extremamente arredia e pouco social. A sociabilidade desses seres, ela é bastante restrita. Então, ele não era um ser, digamos assim, adequado para o experimento de evolução da raça humana. Então, eles selecionaram outro primata, e que esse outro primata que foi dando origem ao nosso ramo aí genético humano. Então, bem interessante isso, espero que vocês tenham gostado de saber. E a seguir, no próximo vídeo, que será o último dessa série, eu fiz mais uma pergunta que eles deixaram eu fazer, né? Eles me chamam de Madame Curiosa, e eu sou mesmo curiosa, nossa, adoro saber das coisas. Que eu perguntei para eles, assim, se eles podiam me dar mais detalhes sobre como que funciona a transmissão das mensagens que eles fazem comigo, principalmente as canalizações. Porque a espiritualidade, a gente já sabe como funciona. É por irradiação, uma irradiação mais próxima, né? Agora, a forma de transmissão das mensagens pelos seres extraterrestres elevados, ela se dá de uma forma diferente. Tanto é que o pessoal diferencia, eles chamam de canalização. E eu perguntei, então, como é que tecnicamente, assim, dentro do possível, se fosse possível que eles nos explicassem, como que funciona essa canalização. E eles explicaram, e eu vou contar para vocês isso no próximo vídeo aqui desse canal. Então é isso, pessoal, eu sou a Luísa Castanhedo e eu espero vocês, então, no próximo episódio desse canal. Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luísa Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, eu vou contar para vocês as outras novidades que o nosso conselheiro felino da Federação Galáctica nos contou. Então, gente, eu vou fazer isso depois que nós rodarmos a vinheta. Então, pessoal, continuando o vídeo anterior, o nosso conselheiro felino, ele continuou contando coisas muito interessantes. E ele disse algo, gente, realmente que eu fiquei assim muito impressionada, porque eu nunca tinha pensado sobre isso. O que foi que ele disse? Ele falou assim: olha, minha filha, Deus opera maravilhas colocando nas naturezas dos mundos uma série de animais que se assemelham morfologicamente
aos irmãos estelares. E ele faz isso para que os seres que vivem naquele planeta, eles possam ir tendo uma ideia da diversidade morfológica de todos os seres do universo, tá? Então, gente, eu fiquei assim muito impactada, porque... E aí eu perguntei para ele, falei, mas a nossa natureza tem, meu Deus, infinitos bichinhos, né, gente? Se a gente for contar todas as morfologias que nós temos, são quase que infinito, né? É muita diversidade, né? Nós temos os mamíferos, nós temos as aves, os répteis, nós temos os insetos, né? Eu perguntei, mas até os insetos? Ele falou, todos, minha filha, todos. É que justamente para que vocês possam ir abrindo a cabeça de vocês no que diz respeito à diversidade morfológica. E eu fiquei então com aquela informação assim, fiquei muito surpresa, porque eu não imaginei, né, que é claro que nas naturezas são colocados bichinhos na forma mais primitiva, né? Mas a morfologia deles é para que nós possamos ir já abrindo as nossas mentes para futuros contatos com seres que têm uma morfologia que se derivou daquela forma inicial. Assim, e ele me explicou, ele falou, assim como vocês vieram dos macacos, e vocês tinham rabo, e vocês eram peludos, e vocês andavam, não conseguiam nem andar eretos direito, e veja como que vocês são hoje, bonitos, não tem mais o rabo, só ficou aquele ossinho do cóccix, né? Aquele monte de pelo caiu. Então, com todas as raças, acontece esse tipo de evolução, né? Os braços se desenvolvem, as mãos com dedos retráteis, né? Que faz a pinça, né? Porque isso é a grande diferença, uma das grandes diferenciais na evolução é justamente os dedos em pinça que possibilitam trabalhos assim mais de maior precisão, né? E eu fiquei realmente muito assim, falei, nossa, gente, fiquei espantada, né? E aí eu perguntei a ele, assim, e os animais extintos? Os animais que, por exemplo, os dinossauros, aqueles animais que existiram na Terra, que nós sabemos, porque a nossa arqueologia, ela vai encontrando os fósseis, e o que aconteceu com esses animais, né? Por que eles não evoluíram? E aí ele me explicou, ele falou, olha, os animais que não possuem condições de boa evolução, eles são extintos e recomeçam-se então os experimentos até que haja uma genética favorável à evolução física e posteriormente à evolução moral daqueles seres, né? É muito interessante, né? E aí ele falou que todas as raças, elas são maravilhosas e que todas evoluem extraordinariamente, né? Então, é como nós tínhamos rabo, nós perdemos o rabo, hoje nós andamos tudo eretinhos, nós crescemos, nós somos muito mais altos do que nós éramos lá no mundo primitivo, né? Então, isso, gente, é muito, muito interessante, né? E ele comentou também que existem diversas raças felinas, mesmo entre eles que já são evoluídas, assim como nós temos aqui no planeta Terra diversas raças de felinos, né? Os gatos, a gente tem os tigres, as panteras,
as onças, onça pintada, onça parda, leão da montanha, jaguatirica, né? São várias raças de felinos. Então, também existem correspondentes evoluídos, né? E eu fiquei assim, né? Fiquei pensando assim, nossa, mas deve ser, né? Eu fiquei imaginando, né? O conselheiro, devia ser lindo, né? Eu não sei, eu como gosto muito de gato, né? Eu já fiquei toda apaixonada, né? E aí fiquei pensando que todos eles deviam ser muito bonitos. E aí ele respondeu, falou, nós somos todos muito bonitos, pois somos criação de Deus, assim como vocês e assim como todos, a humildade deles, né? Eles são gente maravilhosos, né? Não adianta você querer elogiar, porque eles não aceitam elogio, eles já falam, olha, né? Obrigado pelo carinho, mas vamos pensar de forma evoluída, né? E aí, gente, eu fiquei assim, comecei a pensar nos insetos, porque a gente sabe que tem raças insetoides. Nós temos relatos de avistamentos de seres insetoides, né? E eu fiquei assim, né? Porque realmente, né, gente, inseto para mim assim é complicado, assim, sabe? E principalmente assim as baratinhas. Baratinhas para mim, gente, meu Deus, eu sou daquelas assim que quando tem uma baratinha eu subo na cadeira, tal. Os outros bichinhos todos eu não tenho medo. Não tenho medo de rato, não tenho medo de aranha, não tenho medo de cobra, de lagartixa, tá tudo besouro, não tenho medo de besouro, mas a tal da baratinha, gente, meu Deus, desse tamanhão todo que eu tenho, que eu sou grandona, eu subo em cima de uma mesa, eu subo em cima de uma cadeira, porque eu tenho medo das baratinhas, né? E eu senti que o conselheiro felino ia falar das baratinhas. E eu falei para ele, por favor, não fale das baratinhas para mim. Aí ele falou assim, tá bom, minha filha, eu tô vendo que você não tá preparada para isso. Então vamos mudar aqui de assunto. E eu percebi que eu teria e tenho ainda um aprendizado muito forte para fazer, para abrir a minha cabeça para a realidade universal de Deus, né? E todos nós vamos ter que fazer esse trabalho, gente. Nós vamos ter que nos abrir, porque a diversidade morfológica, gente, ela é infinita. Assim como o infinito é o universo, a diversidade também ela é infinita, né? E aí ele falou, bom, então vamos mudar de assunto, e ele então começou a entrar em outros assuntos, e os quais eu vou contar para vocês no próximo vídeo, que é para esse não ficar longo demais e ficar muito chato. Então, gente, eu peço para vocês, se vocês gostaram aqui dos assuntos e do vídeo, por favor, gente, se inscrevam no canal, deem seu like, ativem o sininho para receber todas as notificações, porque, gente, é meu compromisso com a espiritualidade e com vocês. Toda terça e todo sábado eu estarei sempre lançando um vídeo com conteúdo para vocês, baseado em todas essas mensagens que eu recebo. Tá bom? Eu sou a Luísa Castanhedo e eu espero vocês no próximo vídeo desse canal. Um grande abraço e até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luísa Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os nossos bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, eu vou contar para vocês mais mistérios do nosso sistema solar. Mas antes, vamos rodar a vinheta.
Então, pessoal, vamos começar o nosso vídeo aqui, onde eu gosto sempre de saudar vocês, desejando a todos muita saúde, muita paz, muita alegria e muita esperança, pessoal. E lembrá-los também, por favor, não se esqueçam, gente, de orar pela operação de resgate às almas perdidas, coitadinhas, que estão aí perambulando no umbral e inclusive também pela crosta terrestre. As orações de vocês, gente, já estão surtindo o efeito. Então, eu conto com o apoio de todos nessas orações. Nós podemos ajudar a salvar, gente, milhares de almas que estão perdidas por aí. Não se esqueçam também de rezar pela paz mundial, gente. Pela paz mundial, porque isso ajuda também muito a suavizar o trâmite aí da nossa transição planetária. Pois muito bem, gente. No episódio passado, então, eu contei para vocês daquela visita que nós tivemos a honra de receber de uma entidade muitíssimo evoluída que habita o Sol e que nos contou alguns mistérios aí do sistema solar. E depois, algumas mensagens depois, nós tivemos a honra de receber outras entidades maravilhosas também, gente, seres estelares assim, elevadíssimos, e que eles se apresentaram como sendo seres da luz eterna. E foi muito interessante esse processo aí de psicografia, porque era muito interessante a mensagem, ela entrava assim na minha mente, como se fossem vários seres falando comigo. Parecia que eu estava ouvindo várias vozes, assim, femininas, muito doces, melodiosas, sabe? Me dava essa impressão, assim, a impressão mental que eu tinha era essa. É maravilhoso, gente, são sensações, assim, que às vezes eu nem sei explicar direito para vocês, né? Mas, assim, é muito bonito, é muito, muito legal. Pois muito bem. E vocês sabem com o que essas entidades trabalham? Porque elas contaram, elas falaram assim, olha, nós atuamos na formação dos sistemas solares e seus planetas, e quando tudo está prontinho e ajustado, nós entregamos os planetas aos seus respectivos cristos. Gente, que trabalho! Já pensaram que coisa maravilhosa? Então, eles são os arquitetos ali, eles trabalham nessa formação dos sistemas solares. E, gente, quando o planeta está lá, está em estado ígneo ainda, claro, mas já está todas as órbitas, já está tudo arrumado, tudo corrigido, eles pegam os planetas e vão entregando aos seus cristos respectivos, né? Eu achei assim, nunca imaginei que poderia a coisa funcionar dessa forma. E eles falaram também que eles atuam também nos casos de correção dos sistemas solares, como, por exemplo, o problema que aconteceu quando houve a destruição do planeta que existia entre Marte e Júpiter. Porque, assim, eu nunca nem tinha parado para pensar nisso, mas é verdade, né? Olha, eles falaram assim, confirmaram a informação dos seres do Sol, falaram havia sim mais um planeta entre Marte e Júpiter que infelizmente foi destruído por sua própria e incauta civilização. Daí nós redobrarmos a vigilância com vocês, temendo que pudesse acontecer o mesmo. E aí, o que eles falaram? Que a destruição desse planeta que havia
trouxe muito atraso evolutivo para toda a população de todos os reinos, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e do reino hominal que lá existia. E que essa população inteirinha precisou ser realocada em diversos orbes, muitos desses seres vindo aqui para a Terra, outros foram para Vênus e até para Mercúrio. Parece que Mercúrio é o mais atrasadão de todos. E os piores foram para Plutão, na condição, gente, de apenados. E alguns ainda estão por lá cumprindo suas penas. E vejam só, pessoal, eles continuaram contando que todos os seres de outras dimensões também tiveram que ser realocados, porque todos foram afetados. Claro, né? O planeta destruiu, virou pedacinho, então teve que ser feito, gente. Na ocasião, foi necessário montar uma grande tarefa, uma força-tarefa gigantesca, pela espiritualidade de todos os planetas do sistema solar, a espiritualidade avançada, porque todos os planetas têm, de forma que pudessem ser atendidos todos esses seres, vítimas dessa catástrofe horrível, e no sentido de pegá-los e prepará-los e realocá-los em outros orbes, em outros locais, né? E também, olha só o que eles contaram, foi necessário fazer um grande ajuste magnético no sistema solar, para que o sistema solar todinho não fosse afetado pela falta de um dos planetas. Porque vocês sabem como é que isso funciona, pessoal? Os sistemas solares, eles são todos equilibradinhos pela lei da gravidade ali. Então, cada planeta exerce sua gravidade, e aí o que acontece? Dependendo da massa de cada volume, massa de cada planeta, ele vai fazer o ajuste dele com relação aos demais, e aquilo ali ajusta que nem um reloginho. E eles vão girando lá em torno do Sol, todos equilibradinhos ali, com as suas forças gravitacionais equilibradas. Agora vocês imaginem, se de repente chegar lá e tira um planeta, o que vai acontecer? Um rearranjo ali do sistema solar, porque você vai tirar uma força gravitacional de um planeta, o que vai acontecer? A tendência do sistema solar vai ser se reajustar, as órbitas de todo mundo. Vocês já imaginaram a catástrofe que não ia ser com todos os planetas? Então, o que aconteceu? Quando as entidades perceberam a possibilidade daquela humanidade cometer alguma bobagem muito grande, esses irmãos da luz eterna já foram chamados e eles já estavam com tudo já meio preparado, porque quando houve a explosão do planeta, eles já imediatamente fizeram esse reajuste magnético, que eles chamam de ancoramento magnético. Eles ancoraram tudo justamente, sabe aonde? Nesse núcleo metálico que restou do planeta. Então, com isso, eles conseguiram manter estáveis as demais órbitas dos planetas do sistema solar. Porque senão ia ser uma catástrofe coletiva, né? Imagina, o planeta sai ali, volta, se ajusta. Imagina o que não ia acontecer com todas as populações que vivem aí nos planetas do sistema solar, porque elas só vivem em outra dimensão. Mas se fisicamente o planeta sofrer qualquer modificação, isso vai afetar a dimensão que eles vivem também. Então, vocês imaginam a seriedade. Por isso que o pessoal, de olho vivo na gente, para que a gente não cometa
A mesma besteira, gente. Porque o sistema solar já tem um ancoramento. Mas será que ele iria suportar um segundo ancoramento? Isso nós não sabemos, né? Então, por isso que eles têm muito, muito cuidado conosco. E eles vão intervir mesmo se algum trevoso quiser fazer qualquer besteira, eles vão intervir sim, e vão intervir por quê? Para não prejudicar as demais populações aí que habitam nos demais planetas do sistema solar. Então, gente, a coisa é séria, a coisa é muito séria, muito, muito grave, viu? E eu aproveito para dizer para vocês, se vocês estão gostando do conteúdo aqui desse vídeo, por favor, aquele pacotinho youtubístico, likezinho, clica no sininho, compartilha o vídeo. Se você não é inscrito, por favor, nos dê o prazer da sua inscrição e porque com isso vocês vão estar auxiliando muito o projeto de disseminação dessa importante mensagem aí que fala sobre os bastidores da transição planetária. E então, na hora entrou na minha mente a seguinte questão. Eu perguntei assim, falei, gente, e o Cristo desse planeta? Porque esse planeta tinha um Cristo. E o Cristo desse planeta? Aí eles me responderam, eles falaram, o Cristo daquele planeta, minha filha, ficou desolado. Mas, olha só, ele sabia que todos os seres ali aglutinados naquele planeta, eles tinham que passar por isso. Porque todos eles, em vidas pregressas, haviam atuado atacando planetas indefesos. Então, foi a vez deles ficar sem lar. Gente, a lei do retorno, viu? A lei do retorno, ela é uma lei divina e ela é para todos, não é só para nós aqui na Terra, não, gente. Ela é uma lei do universo, ela pega todos os seres. Então, por exemplo, todos esses seres extraterrestres que estão fazendo barbaridades aqui na Terra, que abduzem, fazem experimentos dolorosos, experimentos médicos, abduzem, retiram os bebezinhos dos ventres das mães, que matam os nossos animais dessa forma. Gente, todos eles vão responder por isso. Vão responder porque existe a lei do retorno. O que você faz, você vai ressarcir aquilo. E aquilo vem para você, não é só como punição, não. Vem como uma forma de despertar a empatia do ser para aquela situação. Então, que é a chamada técnica do espelho. Então, se você faz mal para alguém, faz mal, nem se liga porque não é você que sente, é o outro. Então, você não tem empatia com aquela situação, com aqueles seres a quem você está prejudicando. O que a providência divina faz? Precisamos ensinar esse ser que ele precisa ter empatia. Como que nós vamos fazer isso? Vamos colocá-lo do outro lado. Vamos fazê-lo sofrer a situação, porque a hora que ele sofrer na pele, ele vai conseguir entender. Porque explicando, ele não está entendendo. Então, ele vai ter que viver essa situação para conseguir compreender, despertar a empatia dele para essa situação. Então, por isso que a gente vê tanta coisa acontecendo. Porque são situações que são criadas pela providência divina que elas vêm para nos despertar a empatia para determinadas situações, né? Então, esse Cristo, tadinho, né? O Cristo desse planeta, então, cumprida essa dolorosa missão, foi se dedicar a outros projetos que ele tinha, ou seja, era um Cristo que também tinha mais de um projeto. Mas foi um grande e extenso trabalho o de realocar todos os seres em outros orbes.
E aí essas entidades, né, falaram comigo, falaram, olha, hoje nós temos o cinturão de asteroides composto pelos restos desse planeta, o que confirmou a informação que já tinha sido dada anteriormente, e o seu centro metálico, que é o Psique, o 16 Psique, encontra-se a orbitar também. Olha só o que eles vão falar agora. Eles falaram assim: esse núcleo metálico não deve ser mexido, nem retirado, nem explorado, sob pena de provocar um grave distúrbio nas órbitas dos demais planetas do sistema solar. Porque o ancoramento magnético todo foi feito nele. Então esse núcleo não pode ser mexido de jeito nenhum. Porque se ele for mexido, gente, vai ser um horror com o resto do sistema solar. Então eles estão muito, muito, muito atentos a isso. Qualquer tentativa será devidamente abortada por nós, devido a esse ancoramento energético que foi feito nele, de forma a manter o equilíbrio do sistema solar como um todo. E olhem só o que a entidade falou, as entidades, né? Porque eram várias vozinhas que eu ouvi, assim, muito interessante isso. Estamos de olho nisso. E nós temos sentinelas de plantão. Devem ser os arcturianos, né? Porque os arcturianos é que trabalham com a defesa estelar. Então, se qualquer civilização, qualquer ser extraterrestre não elevado tentar chegar perto desse núcleo, ele vai ser abatido, ele vai ser, sabe? Vai ser impedido, tá? Por causa desse ancoramento. Então, olha, gente, esse aí já é mais um mistério do nosso sistema solar revelado. Tá? Nós temos um ancoramento magnético que foi feito para suprir a falta desse planeta que existia entre Marte e Júpiter. Olha que sério, que grave que é a coisa, né? E aí eles contaram mais um mistério do sistema solar, que é sobre Júpiter. Eles falaram assim, que Júpiter ele foi rearrumado mesmo dentro do sistema solar, que inicialmente ele foi criado e ele orbitava perto do Sol, mas que eles, que são responsáveis por essa arquitetura dos sistemas solares, eles rearrumaram Júpiter, levaram Júpiter lá para o finalzinho do sistema solar. Sabem por quê? Para que ele pudesse oferecer proteção aos planetas rochosos que estão mais próximos do Sol, né? E a gente sabe realmente a nossa ciência, a nossa astronomia hoje, ela já sabe que Júpiter ele funciona aparando muita coisa que vem no sistema solar externo e tal. Ele, com seu grande poder gravitacional, ele puxa os objetos para ele e com isso ele protege o interior aqui do nosso sistema solar. Fantástico, né, gente? Então, acho que Júpiter foi rebocado lá, não sei bem, eles não explicaram como é que foi, mas enfim, eles disseram que Júpiter foi rearrumado, que no início ele ficava mesmo perto do Sol e depois ele foi carregado lá para o finalzinho com essa finalidade de proteção contra corpos estranhos, né? E a entidade confirmou mesmo também que existiam 2 sóis aqui no nosso sistema solar no início, e disseram que inicialmente havia 2 estrelas, era para ser um sistema binário, mas uma perdeu-se no espaço infinito, tal qual os vossos irmãos da luz solar vos contaram, né? Então, eles confirmaram a informação do pessoal que mora no Sol, que deu essa informação. Aí eu perguntei, arrisquei uma perguntinha, né? Falei, e o 9º planeta?
Ele existe ou não? Vocês podem me contar? Aí elas falaram, podemos te contar sim. O planeta existe e ele tem uma órbita muito, muito longa e quase perpendicular à dos demais planetas. Porque, assim, nosso sistema solar é interessante porque os nossos planetas, eles, né, estão girando mais ou menos num plano horizontal em relação ao Sol. E esse nono planeta diz que a órbita dele é assim, e longuíssima. Diz que ela vai lá em cima e volta, sabe? Diz que é enorme. E eles confirmaram, então, que diz que existe, sim, esse nono planeta, e que existe uma razão para que essa órbita seja dessa forma. Mas que eles não podem falar mais sobre isso conosco, porque eles não tinham permissão para isso. E eu fico assim muito impressionada por conta assim que eu observo que todos eles têm uma disciplina, gente, é uma coisa assim impressionante. Podem ser seres evoluidíssimos. Se eles não, tudo que eles falam para nós, eles só falam se eles têm permissão para falar. Então é um respeito, gente, é uma coisa assim, nossa, eu fico muito impressionada com isso, né? Nós realmente temos muito a aprender com eles. Aí tudo bem, né? Eu vi que não ia conseguir perguntar mais, mas pelo menos nós sabemos que existe sim, e sabemos a natureza da órbita, e que é uma órbita muito, muito, muito longa, que tem uma razão para isso que nós ainda não podemos saber, né? Quem sabe no futuro a gente vai ficar sabendo disso. Se eu souber, eu corro contar para vocês. E finalmente perguntei então como é que eles se comunicavam comigo. Aí essas entidades maravilhosas falaram: nós falamos do espaço por irradiação. Nós já temos poder para isso, não precisamos de naves. E, enfim, esperamos que vocês tenham gostado de saber disso tudo, né? Nossa, fiquei maravilhada, fiquei maravilhada. E muito mais nós temos para contar para vocês. Devagarinho, nós iremos repassando mais conhecimentos dos quais vocês têm condição de entender, já que vocês são crianças, viu? Não falo para vocês que eles acham que nós somos crianças? Então tem coisas que eles sabem que nós não temos condição de compreender ainda. Para nós é muito difícil a compreensão de determinados assuntos, porque aí nós temos ainda que nos desenvolver. E então foi isso. Eles ou elas, me pareciam que eram elas, assim, que me pareciam vozes assim femininas, muito doces, muito queridas, né? E aí foram se despedindo com muito carinho. E era uma energia muito gostosa também. Eu nem queria que elas fossem embora, mas enfim, né? Esses contatos, né? Eles vêm, mas eles também vão, né? E a gente tem que se conformar com isso. Mas maravilhoso contato. Então, vejam quantos mistérios que nós soubemos aí nesses 2 últimos episódios, né? Eu espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. E no próximo episódio, gente, eu vou falar sobre um assunto que para lá de polêmico, que é a questão do arrebatamento. Aguardem, tá bom? Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, eu vou cumprir a promessa que eu fiz no vídeo anterior e vou contar para vocês como será a vinda do nosso Cristo amado no nosso planeta. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, quem deu essa preciosa mensagem foi o nosso estimado
e iluminado São Sebastião, que é o patrono da cidade do Rio de Janeiro. E o que ele falou? Ele começou assim, ele disse que toda a espiritualidade está muito alegre e o pessoal está meio que em festa, assim, só aguardando o sinal do Cristo amado para o início da magnífica operação de Miguel Arcanjo, né? E ele falou assim que tudo está pronto, só aguardando a ordem preciosa do nosso Cristo. E falou mais que o Cristo está aguardando tranquilamente o momento certo da maturação energética que o planeta precisa estar para que essa ordem seja dada, né? Isso, gente, significa o quê? Que a operação de Miguel Arcanjo está muito próxima, porque pelo jeito, pelo que ele falou, está tudo pronto, não tem mais nada que falta fazer. Agora é só aguardar essa maturação energética para que o início seja dado, né? Para que a ordem para o início ela seja dada. E ele contou uma coisa muito interessante que diz que o Cristo está esperando tranquilamente, com um sorriso nos lábios, por ver a gente aqui fazendo 1000 contas para saber quando é que ele vem, né? E que ele compara a gente realmente, porque eles dizem que nós somos crianças, né? Há um bando de crianças que fica extremamente ansiosas as crianças, quando sabem que tem um evento pela frente, né? Então você põe as crianças no carro e tá indo lá para o lugar e o que acontece? Ai, a gente já chegou? Falta muito. Ai, por que tá demorando tanto? Ai, por que a gente ainda não chegou? É a mesma coisa, tá? Pelo que ele falou, eu achei assim, muito interessante a comparação que ele fez. E, na verdade, é isso mesmo, porque, olha, gente, nos comentários que eu recebo, gente, a pergunta hors concours é a pergunta mais feita por todo mundo. É assim, Luíse, quando que vai ser isso tudo? Quando que vai ser esse apagão? Quando que o Cristo vai chegar? Eu quero saber a data, eu quero saber a hora, eu quero saber, porque como é que eu vou saber para me preparar? Gente, é o maior questionamento que eu recebo. E a gente não sabe, ninguém sabe, nem Miguel Arcanjo sabe, né? Porque esse é o desejo do Cristo e do Pai. Somente Ele e o nosso Pai eterno é que sabem o momento correto em que tudo isso vai acontecer. E o que nós temos que fazer? Aproveitar, pessoal, esse tempo que nos está sendo concedido para orarmos, né? E para nos exercitarmos no bem, do jeitinho que a gente puder, tá? Porque vocês sabem que a caridade, ela não precisa necessariamente de dinheiro para ser feita, né? Você ouvir um amigo que está triste, sem dar opinião, né? Deixa ele esvaziar a xícara dele, deixa ele relaxar, podendo contar, desabafar com alguém, dar um sorriso para as pessoas de bom dia, você atender bem a todos, tratar bem a todos, né? Isso, gente, é muito importante e ajuda realmente a elevar a nossa psicosfera, a psicosfera ao nosso redor, né? Mas muito bem, aí ele continuou, né? Nosso amado, estimado São Sebastião. E ele mesmo fez uma pergunta. Ele falou assim: como sabereis que é o Cristo amado, que ele chegou e não se trata de uma projeção holográfica, projeção esta que foi imaginada para desacreditar a sua vinda. Olha só, hein? Bem interessante isso, né, que ele falou.
Mas ele disse assim, que nós vamos reconhecer o Cristo, sim, pela sua potente aura, pela energia magnífica que dele emana e que diz que vai envolver a todos nós e que no momento em que nós fomos envolvidos por essa aura vai nos induzir, pessoal, a fazer uma reflexão sobre tudo, as nossas falhas e os nossos acertos. E que muitos de nós vamos assim ser tomados por uma emoção tão forte que nós vamos chorar. A gente não vai conseguir se conter, por causa que o fluxo energético dele é muito poderoso, muito, muito poderoso, né? Então que nós vamos reconhecer ele sim pela energia, tá? Pela emoção que vai tomar conta de nós, né? E como já foi dito anteriormente, né? Ele não vai reencarnar novamente no planeta, porque não haverá mais necessidade disso. O que ele vai fazer? Ele vai se materializar. E detalhe, ele vai se materializar em muitos locais no planeta simultaneamente. Aí, gente, eu tomei um susto, né? Eu falei assim, mas simultaneamente, assim, ao mesmo tempo, né? E aí, São Sebastião respondeu, sim, sim, vai ser simultaneamente, porque o nosso Cristo amado, ele tem o dom da ubiquidade extremamente desenvolvido, dada a sua evolução sem tamanho, né? E com o seu poder energético, gente, ele pode se materializar milhares de vezes ao mesmo tempo, se ele assim o desejar, tá? Então, dessa forma, nosso Cristo amado pretende fazer-se visível à humanidade como um todo, de forma que ele vai, gente, se materializar em todos os continentes do mundo, em todos os países, tá? Todos os países vão ser atendidos com a sua honrosa e magnânima presença. Dessa forma, não haverão privilegiados. Olha que lindo! Todos vão poder vê-lo e ouvi-lo, pois ele falará em suas línguas mães. Gente, sensacional, né? Porque o poder do nosso Cristo, gente, ele é imenso, ele é descomunal. A gente não faz ideia, do quilate espiritual do nosso Cristo, tá? As ideias, elas vão ser transmitidas, gente, por ele telepaticamente. E os nossos cérebros vão captar essas ideias e vão decodificá-las nas nossas línguas natais. E não vai precisar ser médium para isso, não, gente, porque o poder do Cristo, ele é tão forte, ele é tão grande, que ele vai comandar esse evento, gente, numa boa. Vai ser um processo telepático, pessoal, gigantesco, que somente um ser como o nosso Cristo tem a capacidade de fazer, tá? Então, gente, vai ser um negócio assim maravilhoso, maravilhoso, tá? Vai entrar a mensagem dele nas nossas mentes, né? E a gente vai ouvi-lo, tá? E vai ser muito, gente, eu acho que vai ser muito legal, não vejo a hora disso acontecer, não sei vocês, mas eu fico super animada, assim, sabe? E por isso que os grandes trevosos têm essa inveja do Cristo,
né? Porque eles não têm esse poder, eles não conseguem, eles nem passam longe de ter um dom da ubiquidade. A ubiquidade, gente, ela é só alcançada pelos espíritos já de altíssima evolução. E quanto mais evoluído é o ser, mais forte se torna esse dom da ubiquidade, né? E no caso do Cristo, ele pode se materializar lá milhares de vezes, em milhares de locais, né? Que ele vai fazer isso com tranquilidade e ainda por cima ele ainda vai fazer esse evento telepático gigantesco que vai alcançar todos nós aqui do planeta, né? E o que ele falou, que eu acho que também é uma dica, né, de quando que isso vai acontecer, porque ele falou assim, que esses trevosos têm essa grande inveja, porque eles não passam longe de ter um poder como esse, né? Eles, para poderem agir, eles sempre precisam e necessitam de legiões de espíritos para obedecê-los, porque eles mesmos não têm esse poder, tá? Mas, segundo que São Sebastião nos contou, esses trevosos não presenciarão essa maravilha. Sabem por quê? Porque eles já vão estar exilados. Eles não vão estar mais aqui no planeta Terra. Isso significa o quê, pessoal? Que a vinda do Cristo vai acontecer após a operação magnífica de Miguel Arcanjo. Ou seja, primeiro vem Miguel Arcanjo, faz aquela faxina, né? Leva os desencarnados trevosos todos embora e depois vem o nosso Cristo amado, nos dá esse prêmio, nos dá essa maravilhosa surpresa, esse presente maravilhoso para as nossas vidas com a sua honrosa e magnânima presença, né? Então, gente, é isso. E São Sebastião, então, me pediu, falou: olha, filha, explique isso para os seus ouvintes, pois nós sabemos que todos estão com muitas dúvidas a respeito desse assunto. Essas dúvidas, elas estão surgindo, né? Então, gente, recado dado, né? Eu espero ter conseguido repassar para vocês essas informações e é algo assim, gente, muito bonito vai ser um evento, gente, meu Deus, ai, não vejo a hora, não sei vocês, mas eu não vejo a hora, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deem a alegria do seu like no vídeo. Se inscrevam aqueles que não estão inscritos, por favor, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que as pessoas estão gostando, né? Cliquem lá no sininho para vocês receberem sempre as notificações dos vídeos novos, mas de antemão vou dizendo, nós temos sempre encontro marcado, gente, às terças e aos sábados. Sempre, sempre vocês vão ter vídeos publicados toda terça-feira e todo sábado, a partir das 5 da manhã. Tá bom, gente? Então é isso, mais uma vez, meu nome é Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo vídeo desse canal. Então, até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, eu tenho um aviso muito importante que foi dado pelos nossos irmãos estelares. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, o assunto de hoje foi recebido ainda nesta semana
e eu achei ele tão importante que eu passei esse vídeo na frente dos demais, para que todos vocês possam ter acesso a esse aviso. Quem deu essa informação foi a equipe de telecomunicações estelares da Federação Galáctica. E essa mensagem foi dada em caráter de urgência. Segundo a informação dada por eles, que já são seres transdimensionais, o mal, infelizmente, está preparando uma grande armadilha para a humanidade. E eles disseram que vai ser preciso muita oração, pessoal, para que os poderosos não sucumbam às sugestões maldosas dadas por esses espíritos trevosos. E sobre o que exatamente é isso? Eles falaram que isso está relacionado às guerras hoje existentes no planeta e que essas guerras elas se encontram próximas de uma definição, ou seja, um dos lados vai ganhar. E aí o que acontece? O lado que está perdendo fica muito mais sensível, muito mais propenso a aceitar as perniciosas sugestões dadas por esses espíritos da elite trevosa. Então, o que eles nos pedem é que a gente se una em oração por esses líderes, para que eles não sucumbam a essas terríveis sugestões. E eles falaram que as orações mundiais têm ajudado muito a suavizar estes cenários. E nesse caso, o Brasil é uma das nações que mais ora. Então, é um motivo deles estarem pedindo o nosso auxílio para que nós oremos bastante, pessoal, pela paz no planeta e por esses líderes, para que eles não sucumbam às sugestões terríveis dadas pelos seres trevosos. E também isso acontece porque os trevosos, eles estão cada vez, gente, mais desesperados, porque o momento da magnífica operação de Miguel Arcanjo está cada vez mais próximo. E eles então vão se desesperando porque eles desejam ardentemente se sair com as suas ideias, com o seu jeito imperfeito de ser, e eles desejam assim que custe o que custar, né? Que eles consigam se impor e principalmente que eles consigam permanecer aqui no planeta, que é o maior sonho, a maior vontade que eles têm. Só que nós já sabemos que isso, gente, não será possível. A transição planetária já está definida pelo nosso amado Cristo e não haverá nada que possa ser feito que impeça a transição do planeta para um mundo de regeneração. Só que, infelizmente, os trevosos são muito teimosos e eles são muito, assim, resilientes no mal, naquelas ideias de poder que eles têm, e eles não aceitam isso, eles não querem aceitar. Então, eles ficam tentando de tudo que é jeito para tumultuar o máximo possível a psicosfera do planeta, e com isso eles acreditam que poderiam ficar aqui. Só que realmente isso não é possível. O destino deles, gente, já está traçado. Todos serão exilados do planeta.
todos os espíritos trevosos, pessoal, todos já estão marcados, tanto os desencarnados como os encarnados. As marcas já estão neles. Eles não sabem, eles não percebem essas marcas ainda, né? Mas já estão todos marcados. E no momento próprio em que a operação de Miguel Arcanjo tenha o seu início, o próprio magnetismo do Sol vai ativar essas marcas nas frontes deles. E aí, a partir deste momento, eles vão olhar uns para os outros e vão ver as marcas uns nos outros, né? E aí, gente, realmente vai ser um barata voa que, meu Deus do céu, né? Então, quando eles comentaram isso comigo, eu fiquei muito preocupada, né? Eu falei, ai meu Deus, será que poderá haver uma deflagração de uma terceira guerra mundial? E eles me disseram, não, isso não. Mas poderão haver sim conflitos localizados que trarão muito sofrimento às populações atingidas e que, por sua vez, poderão gerar retaliações em escala maior. Então, o que eles pedem é que a gente se una, vamos nos unir, pessoal, em oração, vamos pedir mais do que nunca pela paz no planeta, não importa a nossa religião, por favor, gente, vamos nos unir todos, católicos, evangélicos, espíritas, budistas, enfim, vamos todos juntos, gente, orar pela paz no planeta e que todos esses governantes que são detentores de grandes poderios bélicos, bem como seus militares, que eles não acedam a essas sugestões perniciosas que os trevosos estão dando para eles, principalmente os lados que estão perdendo, né? Então, gente, é isso. Eu passei esse vídeo na frente, ele é um vídeo assim mais rápido, mas ele é não menos importante, né? Então, eu conto, pessoal, com o apoio de vocês, vamos orar mais ainda pela paz no planeta e por todos esses líderes aí infelizes que estão conduzindo essas guerras, para que eles não sucumbam a essas sugestões perniciosas dadas pelos espíritos trevosos. E é isso, pessoal. Eu quero agradecer muito a audiência de vocês, a participação, o carinho. E eu peço, se vocês gostaram, me deem a alegria aí do seu like, ativem o sininho, compartilhem o vídeo com as pessoas que ainda não conhecem o meu trabalho, para que todos possam, gente, ter acesso a essas mensagens da Boa Nova, tá bom? Eu sou a Luísa Castanhedo e eu espero vocês no próximo vídeo deste canal. Temos encontro marcado todas as terças e todos os sábados. Então é isso, pessoal.